Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês o tapete que eu fiz junto com a minha mãe. Que era para ser Eu até comentei, né, num vídeo anterior que eu queria fazer um jogo de cozinha no modelo Natália, né, que tem aqui no canal. O modelo Vânia Natália. E aí eu comecei a fazer o tapete. E aí, como vocês sabem, né, a maioria de vocês que me acompanham sabe, a gente teve um acontecimento na família, né? E a minha mãe passou alguns dias aqui em casa comigo e ela me ajudou a fazer esse tapete. Por isso que eu coloquei o nome desse tapete de Nice. Por quê? Ele ficou um pouco diferente do Natália. Eu vou colocar ele ali na mesa para mostrar para vocês. E eu vou falar sobre a passadeira, né? Porque muita gente me pergunta como que eu vou, Vânia, como que eu faço? Quantas correntes eu faço para iniciar a passadeira? Porque a minha cliente pediu uma passadeira maior e como que eu faço para descobrir se no final essa passadeira vai ficar no tamanho correto? Então eu vou explicar isso para vocês agora. Já expliquei isso em um outro vídeo, mas eu vou explicar novamente sobre essa passadeira e sobre a medida para a capa da tampa do vaso, tá? Então eu vou colocar esse tapete ali na mesa para eu mostrar melhor para vocês e explicar melhor. Então, aqui eu tô com o início de uma próxima peça, que essa aqui vai ser o jogo de banheiro, né? Então, o modelo é o mesmo, só vou mudar um pouquinho a cor, né? É a mesma cor, tá? Ó, é a mesma cor. É o telha, é porque a câmera, ela altera um pouquinho a cor, que hoje tá chovendo, aqui tá escuro, então ele tá alterando um pouquinho a cor. A câmera tá mudando um pouquinho a cor, mas é a cor telha. Tá vendo? Quando eu coloco o outro perto, dá pra ver bem que é cor telha. Quando eu tiro, ele dá uma alterada na cor, mas é isso aqui. Esse aqui é o princípio do tapete. Então, é o mesmo princípio do tapete Natália, né? O tapete Vânia Natália que tem no canal. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer esse tapete, que eu queria um jogo de cozinha. E aí a minha mãe chegou aqui em casa e pegou o tapete, continuou a fazer para me ajudar. Só que o que aconteceu? Eu esqueci de explicar para ela como que era. E ela, quando a gente chega aqui, ó, nessa carreira aqui que tem 7 pontos altos aqui, ó, quando chega aqui em 7 pontos altos, na próxima carreira a gente tem que diminuir para fazer aquele biquinho, né, que formam as pétalas do tapete Natália. Eu vou colocar a foto para vocês verem que ainda não conhece o tapete. Aí o que acontece? Ela continuou fazendo, então essa aba ela ficou toda fechada de pontos altos. E aí quando eu percebi, né, que eu falei para ela, né, que eu tinha esquecido de explicar para ela isso, aí ela falou assim: "Ah, Vânia, mas assim não ficou melhor para cozinha porque ele ficou mais firme com ponto fechado, né? Porque o tapete Natália ele tem aquela rendinha aqui, são correntinhas. Fecha as pétalas, né? Elas vão diminuindo aqui, afinando e fica a parte de corrente. E aí, ao invés da gente desmanchar, a gente continua fazendo assim mesmo. E realmente ficou bem melhor para a cozinha, ele ficou um tapete mais firme. Então, esse aqui é o início, que é tanto para o tapete Natália, quanto para esse tapete, que agora eu tô chamando de tapete Nice, que é o nome da minha mãe, tá? Então, ele ficou assim, ó. Ele ficou assim, com a aba toda em ponto alto fechado, né? Ele não ficou com aquela correntinha aqui. Ele ficou assim, então eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, quando chega no último eu faço um aumento, e assim eu venho. A cada carreira eu vou fazendo um aumento aqui em cada aba, né? Então, ficou muito fácil, né? A minha mãe, ela faz crochê há muitos anos, desde criança, mas ela faz pontos básicos, né? Se tiver que contar muito assim, ela já se atrapalha um pouco. Então, esse ficou bem fácil para fazer, qualquer iniciante consegue fazer. Né? A gente faz aqui uma carreira de 4 pontos altos, né? Com 2 correntinhas de separação. E depois na próxima carreira a gente já vem fazendo os lequezinhos. Vai fazendo os lequezinhos. Aqui não tem corrente de separação, tá? Parece que tem, mas não tem. Eu faço
2 pontos altos, uma corrente no meio de separação. Mas, ó, aqui no centro, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque tá meio escuro aqui, hoje tá chuvoso e tá bem escuro. Mas eu quis gravar por conta do silêncio. Então, assim, ó, eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos, aqui no centro daqueles 4 pontos altos iniciais. Pois as outras carreiras é muito fácil, porque vai ser sempre leque dentro do leque, pulo para o próximo, faço leque dentro de leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, dentro do leque de baixo, né? Então, é muito fácil, ele é isso até o final do tapete. E o bico também é assim, ó, a mesma quantidade de pontos, só muda que aqui é onde é a aba, eu também tenho um lequezinho. Então, ele ficou muito fácil. Agora, eu vou falar para vocês sobre a medida, porque muita gente pergunta para mim, Vânia, às vezes uma cliente vê um tapete bonito, né, na internet, e eu tenho gráfico ou tenho vídeo aula só do tapete menor, que a gente chama de tapete de pia, né, ou tapete de porta. Então, como que eu faço para descobrir com quantas correntes eu tenho que iniciar para fazer uma passadeira? Ou como que eu faço para diminuir para fazer a capa da tampa do vaso? Então, eu vou explicar isso agora. Então, você precisa trabalhar com medidas, tá? Precisa de uma fita métrica ou de uma trena. E você vai começar o jogo sempre pelo tapete da pia, que é esse tapete básico, né? Menor para porta, ou para o box, ou para pia, ou para o fogão. É o tapete menor. E aí a gente chama de passadeira o tapete que ele é mais comprido, certo? Então, vamos supor, você vai fazer esse primeiro tapete. Aí, você vai medir aqui, ó, a aba. Quanto que deu essa... Isso é para o tapete oval, né? Aí, o tapete retangular já é um pouco diferente. Então, você vai medir aqui, ó, esse miolinho. A gente começa sempre o tapete fazendo essa corrente inicial aqui, né? Então, isso aqui a gente chama de aba. Essa parte oval é a aba. Então, essa aba aqui, a gente vai medir com o tapete pronto. Aqui no caso meu, deu 25 centímetros certinho, tá vendo? Do furinho aqui, onde eu inicio a aba, até o bico, eu tenho 25 centímetros. Então, eu já sei que eu tenho 25 centímetros desse lado e 25 centímetros desse lado, certo? 25 mais 25 dá 50. Então, eu tenho que descobrir agora qual a medida central para eu iniciar, né? Então, esse aqui eu já sei quanto é, mas eu quero saber para minha passadeira. Se eu vou fazer uma passadeira de 2 metros, a cliente quer, a pia dela tem 2 metros, ela quer uma passadeira de 2 metros. Eu vou colocar no papel 2 metros, né, que é equivalente a 200 centímetros, então coloca lá 200 menos 50 centímetros, que é essa aba, e essa aba dá 50 centímetros. Então, 2 metros ou 200 centímetros menos 50, vai me sobrar 150, certo? 150 centímetros, é equivalente a 1,5 metro. Então, a gente vai fazer uma corrente de 1,5 metro. Não interessa quantas correntes serão, o que interessa é a medida. Então, você vai fazer 1,5 metro. 1,5 metro de corrente. Aí, você vai fazer mais 5 correntes, que é a corrente dessa curvinha aqui. Faz 5 correntes para começar o ponto alto. Deixa eu pegar essa aqui que acho que dá para ver melhor. Então, independente de quantas correntes você fizer, ou qual medida você fizer, você sempre vai ter que fazer mais 5 ou 6 correntinhas para fazer essa argolinha aqui, né? Vou me mostrar aqui, ó. Ó, para fazer essa argolinha. Eu fiz as correntes que eu precisava, vim fazendo. Aí, eu faço mais 5. No caso, eu faço 5. Vocês podem fazer 5 ou 6. Faz a correntinha e começa a fazer o ponto alto. Então, lá na aula desse tapete, eu mostro essa parte também, explico, tá? Então, vamos supor que o meu tapete é de... Eu quero fazer um tapete de 1,20 m. Então, 1,20 m menos os 50
me sobra, né, que é 120 menos 50 que eu já tenho, me sobra 70 centímetros. Então, eu vou fazer corrente inicial com 70 centímetros e vou iniciar o tapete. Vou fazer mais 5 correntinhas e começo a levantar os pontos altos, tá? Então, é só para explicar que não vai ser por correntinhas. Vocês precisam descobrir a medida dessa corrente, tá? Aí, vocês vão fazendo, vamos supor. Aí, Vânia, eu fiz, né, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, e lá no final não bateu, sobrou umas 2 ou 3 correntinhas. Então, vocês ou aumentam o ponto, ou vocês cortam a correntinha que sobrar lá no finalzinho, corta e continua fazendo o tapete. Isso aí não tem problema que vocês vão cortar a correntinha, tipo assim, faltou um pontinho só, um pontinho alto. Faz 2 pontinhos altos na mesma corrente, isso não vai interferir no seu tapete, tá? A não ser que for muita corrente, aí é melhor cortar, fazer ele 1 centímetro ou 2 menor do que aumentar, né? Se tiver que aumentar muito. Então, é isso. E para fazer a tampa do vaso, tem que diminuir. É a mesma coisa, você vai medir lá. Vamos supor que eu não lembro agora a medida, mas vamos supor, um exemplo, que a sua tampa do vaso tem 40 centímetros. Então, você pega o seu tapete da pia, que já tá pronto. Você pega a largura lá da tampa do vaso, que é 40 centímetros, e você mede aqui. Qual que é a metade de 40 centímetros? É 20 centímetros. Então, o 20, ele tem que ficar aqui no centro do seu tapete, certo? Aí, você vai contar. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 20 centímetros aqui. Então, você conta quantas carreiras deu. Aí, você vem aqui na aba, no furinho. 20 centímetros, né? Porque a mesma largura, o que tiver de largura aqui numa lateral é o que vai ter na sua aba. 20 centímetros. Você vai contar aqui quantas carreiras tem nesses 20 centímetros. Então, você já sabe que é a quantidade de carreiras que você vai ter na sua capinha, entendeu? Aqui. Então, Vânia, mas aí esse tapete, ele é muito comprido e a capinha, ela tem que ser mais, né, estreita. Então, o que você vai fazer? Você vai medir o comprimento lá o comprimento da tampa. Então, vamos supor que a sua tampa, ela tem 45 centímetros de comprimento. 45? Deve ter uns 45. Mas varia muito de uma tampa para outra, por isso que tem que medir, tá, gente? Então, vamos supor que tem 45 de comprimento, certo? Você já sabe que você vai ter 20 centímetros de aba aqui e 20 centímetros ali. Então, 45 menos 40, me sobra 5 centímetros, certo? 5 centímetros. Quantas correntes cabe aqui nesses 5 centímetros? Então, provavelmente, você vai ter que fazer só dois pontos fantasia, que a gente chama esse desenho de ponto fantasia. Então, você vai fazer 2 pontos fantasia. Então, você tem que ir estudando isso tudo, colocando no papel, mede a sua tampa do vaso, coloca no papel. E você vai medindo o seu tapete, que você já tem pronto, né? Porque, ó, aqui a largura, isso aqui eu tenho de largura do centro, né? Até aqui eu tenho 20 centímetros. Aqui a minha aba, ela também tem que ter 20 centímetros, não tem como, isso daí é automático. Conforme você vai fazendo, a largura que tiver aqui, do centro para a lateral, é a que vai ter aqui. Tá? Então, por aí vocês vão ter a noção do tamanho que vai ficar a capinha. No caso, eu tô falando para vocês sobre a capinha, no caso da capinha ser oval, né? Mas muitas vezes a tampa do vaso, ela é oval na ponta, né, do assento, e aqui atrás ela é reta, né? Então, nesse caso, vocês vão trabalhar com a medida da aba só aqui. Então, nesse caso, se o comprimento da tampa é 45 centímetros, mas aqui ela é reta e aqui ela é oval, vocês vão trabalhar com 20 centímetros aqui,
né? Que é a largura, mesmo que tiver de largura aqui, vai ter na aba, certo? Só que esse comprimento aqui, ele vai ser maior, né? Então, eu vou pegar 45 centímetros, menos 20 da aba, vai me sobrar 25 centímetros. Aí, vocês vão fazer uma corrente de 25 centímetros para iniciar o trabalho, né? Então, vocês vão iniciar o trabalho e vai fazendo assim. Aí, a peça, ela vai ser assim, né? Ela já não vai mais ser redonda, oval. Ela não vai ser trabalhada assim, ela vai ser trabalhada no vai e volta, né? Então, aí sim, essa parte aqui, ela tem que ser mais comprida, para dar os 45 centímetros com essa parte oval e essa parte reta. Se ainda ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que no próximo vídeo eu respondo. Tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês esse pedacinho aqui que eu iniciei, que já tá gravado, e vou dar continuidade ao tapete do banheiro, né? Então, ele vai ser um pouquinho diferente desse que eu mostrei para vocês. O modelo vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é onde eu vou colocar a cor mais clara, tá? E em seguida também vou ensinar a fazer a capinha do vaso, da tampa do vaso, na medida que para mim é a tampa do vaso, né? E então, mas aí já ficou explicado para vocês como fazer caso a tampa de vocês tenha um tamanho diferente. Mas qualquer dúvida, deixa a pergunta nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar respondendo, tá? E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botãozinho abaixo inscrever-se. Assim vocês estarão recebendo todas as notificações do canal sobre novas aulas, sobre dicas, sobre novas peças. E é isso. Então, até a próxima aula.